Olá, meus queridos, estamos de volta com o canal Isso é Geografia. Um beijo no coração de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a famosa Rosa dos Ventos. A famosa Rosa dos Ventos que ajuda tanto aí a entender um pouquinho sobre localização, né? Muita gente pergunta, mas professor, no que a Rosa dos Ventos nos ajuda? Ou, professor, não vai cair essa pergunta numa prova do Enem? Não vai cair essa pergunta em prova de concurso? Ora, nunca vai cair numa prova de concurso o que é Rosa dos Ventos, o que é o Sul. Não vai cair esse tipo de perguntas, mas evidentemente vai falar situações de locais que, se você não compreender a Rosa dos Ventos, você vai se perder. Como assim, professor? Me explica. Tipo, pode cair uma pergunta lá. Na cidade de São Paulo, indo para o sudoeste da região, localizamos o Planalto, tal. E se você não souber para onde fica o sudoeste, aí sim você pode ter grandes problemas. Mas o que vai acontecer agora, para poder explicar um pouquinho para vocês sobre a Rosa dos Ventos? Essa imagem linda, maravilhosa que está na sua tela, né? Ela vai sumir da sua tela um pouquinho agora, e a produção vai colocar aqui em toda a tela a Rosa dos Ventos, e vocês só irão escutar a minha linda e maravilhosa voz, tudo bem? Mas no final eu prometo que eu volto. Até daqui a pouco. Coloca aí, produção. Então, meus queridos, como já comentei no início aí do vídeo, vocês possuem agora na sua tela uma famosa Rosa dos Ventos, que nós aprendemos lá desde da quinta série, que agora é sexto ano, sétimo ano, e ela acompanha a gente para o resto da vida. Em todos os mapas, se você sempre olhar em todos os mapas, sempre vai ter uma Rosa dos Ventos lá na parte de baixo do mapa. Por quê? Para nos orientar melhor sobre o posicionamento, tá ok? Então, meus queridos, a Rosa dos Ventos, ela é dividida em três categorias: os chamados pontos cardeais, que aí na Rosa dos Ventos que está com vocês são esses pontos que estão em vermelho, certo? Nós temos os colaterais, que são esses pontos que estão em azul, e nós temos os pontos subcolaterais, que são esses que estão em amarelo, tá ok? Então vamos lá, vai mostrando pra gente aí, produção. Quais são os pontos cardeais? O norte, tá ok, lá em cima. O sul, lá embaixo. Na nossa direita aí nós temos o leste. E na nossa esquerda, o oeste. Tá ok? Bom, meus queridos, o Sol, ele se tornou, desde as antiguidades, uma das principais ferramentas de orientação dos povos, dos navegadores, que se orientava pelo Sol. E hoje, até hoje, isso é muito válido. Hoje, por exemplo, é muito fácil a gente saber a localização através do Sol. Se você esticar o seu braço direito em direção aonde nasce o Sol, né? O Sol sempre nasce aonde? No leste, tá ok? Em termos de planeta, todo mundo sabe que o Japão é conhecido como Terra do Sol Nascente. Por que o Japão é conhecido como Terra do Sol Nascente? Porque é onde o Sol nasce primeiro. Então, o Sol nasce no leste, né? E se põe no oeste, né? E não se esqueçam que, aos nossos olhos, parece que o Sol está se movimentando, não é isso? Mas, na verdade, o Sol está paradinho no lugar dele. Quem se movimenta é a Terra, no movimento de translação.
Então, não se esqueça disso. Então, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Bem, meus queridos, bom, já em azul aí, nós temos os pontos colaterais. O que são os pontos colaterais? Os pontos colaterais são a junção dos pontos cardeais. Quando eu pego dois pontos, ao meio entre dois pontos dois pontos cardeais, eu formo os pontos colaterais. Lembrando que entre os pontos cardeais, os dois mais importantes são o norte e o sul. Então, quando se vai formar os pontos colaterais, se vocês prestarem atenção, o início sempre começa com o do norte ou sul do sul. Tudo bem? Quer ver? Olha só. Acompanha comigo aí, na parte azul aí da Rosa dos Ventos. Entre o norte e o leste, nós temos o Nordeste. Tudo bem? Entre o sul e o leste, nós temos o Sudeste. Tá ok? E indo lá em cima, lá, ó, entre o norte e o oeste, nós temos o Noroeste. E entre o sul e o sudoeste, entre o sul e o oeste, nós temos o Sudoeste. Tá ok, meus queridos? Então não se esqueçam, os colaterais é a junção entre dois pontos cardeais, que sempre começam com o norte ou com o sul, porque os dois são considerados os mais importantes. Tá ok? Já os subcolaterais é a junção entre um cardeal e um colateral. Então, olha só, vou pegar só dois exemplos para não ficar muito cansativo. Entre o norte e o nordeste, ó, norte cardeal. Qual o colateral? Nordeste. Qual que eu tenho no meio dos dois? Norte e nordeste. Por quê? Porque o norte é o principal, o nordeste é o segundo. Então, o ponto subcolateral é o norte e nordeste. E mais um exemplo lá embaixo, eu tenho lá entre o sul e o leste, ó. Sudoeste. Entre o sul e o sudeste, que eu tenho o sudeste. Tá ok, meus queridos? Então, a Rosa dos Ventos é formada por essas três categorias: cardeais, colaterais e subcolaterais. E, só para tirar mais uma dúvida, a famosa bússola. A famosa bússola é o principal instrumento, a famosa Rosa dos Ventos. A bússola, que é um instrumento inventado pelos chineses, né? Todo mundo já ouviu falar que a bússola sempre aponta para o norte, né? E muita gente às vezes se perde, não entende o porquê que a bússola sempre aponta para o norte. É simples. Dentro da bússola existe um ímã, certo? E esse ímã, ele sempre aponta para o núcleo da Terra. Todo mundo já ouviu falar que o núcleo da Terra é carregado de ferro, níqueis, metais, né? E o ímã que tem dentro da bússola tende a puxar, né? Apontar o norte sempre para esse núcleo da Terra. Tá ok, meus queridos? E para finalizarmos o vídeo de hoje, meus queridos, nunca se esquecemos. O Sol sempre nasce no leste, nascente. Nascente, se põe no oeste, poente. Eu até lembrei agora de uma musiquinha que tocava sempre no programa chamado Viva a Noite, do nosso querido Augusto Liberato, que já partiu. Será que eu passo essa vergonha? É claro. Vamos lá, não custa nada, né? Na musiquinha dizia assim, vai lá, acompanha comigo. De leste a oeste, de norte a sul, a onda é a dança da galinha azul. De leste a oeste, de norte a sul, essa é a dança da galinha azul. Meu Deus do céu. Bom, esqueça de... Um abraço para vocês, fiquem com Deus, e isso é Geografia.